highways are bad, highways are ugly, highways don't work. We've got to fix this problem at its root by tearing it down and building it underground, and then we can have a good city and a good highway. You know, my first reaction was, this is crazy. You know, we're going to shut the city down for 10 years while we rebuild it. You know, where's all the traffic going to go, and how can we do this? Salvucci was obsessed by the contractor's bold idea. As he walked beneath the artery, it suddenly struck him how it could be done. There was enough space to construct a tunnel, 10 lanes wide. And if the existing road could be supported while a tunnel was dug underneath it, the city could function with minimal disruption to traffic. There wasn't another answer, in a sense. The road was beginning to fall down, so it had to be rebuilt. And it'd be absurd to simply strengthen a 50-year-old mistake so it can hang around for another 50 years, polluting and obstructing the economic growth of that city. Salvucci unveiled a bold plan to rebuild I-93, the central artery, beneath Boston. Then, to reduce artery traffic to the airport, he proposed a second plan, a new tunnel under Boston Harbor, extending I-90, the Massachusetts Turnpike, to the airport. Olá! Como podemos observar nesse pequeno trecho desse filme, qualquer obra de infraestrutura em logística e transportes demanda muitos anos para ser desenvolvida e tem uma complexidade enorme envolvendo a sociedade. Por isso, vamos estudar então introdução e conceitos fundamentais em transporte. Qual a relevância e abrangência do estudo da área de transportes? Vamos observar como o Congresso americano encara este problema. Sob qualquer ponto de vista, econômico, político e militar, o transporte é inquestionavelmente a indústria mais importante do mundo. Em uma época de mercados sem fronteiras, os sistemas de transporte através dos seus modais se torna determinante para escoar a produção industrial do nosso país, levando nosso produto ao mercado consumidor. Vamos olhar como Henry Ford aborda essa questão. O limite real de uma empresa é o transporte. Se ela tem que transportar seus produtos para muito longe, restringe-se na sua capacidade de serviços e limita seu tamanho. Transporta-se demais, há excesso de veiculação de mercadorias, há desperdício. Henry Ford, o fundador da Ford Motors, em 1920 já nos dizia claramente que o limite da indústria da nossa empresa se detém dentro do transportes. Isso mostra a relevância do transportes, mas não somente para a indústria, para nós na nossa vida pessoal, como nos deslocaríamos no dia a dia sem um sistema de transporte bem definido e claro, não somente para o transporte pessoal, mas o transporte público também. A atividade do transporte e o seu estudo se resume em como podemos fazer para transportar maior quantidade, maior volume, ao menor tempo e ao menor custo possível, respeitando as leis básicas que Newton nos ensinou, que são: na primeira lei de Newton, o princípio da inércia, nós temos um corpo que esteja em movimento ou em repouso, tende a manter seu estado inicial. Já na segunda lei de Newton, o princípio fundamental da mecânica, a resultante das forças que agem num corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Finalmente, a terceira lei de Newton, ação e reação. Para toda força aplicada, existe outra do mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido oposto. Ou seja, transporte envolve muito esforço físico. Vamos observar como fica esse esforço físico no ambiente militar através do nosso próximo filmezinho. Good luck now. Goodbye now. Good luck now. Goodbye now. You want to keep me company for 2 weeks? Goodbye now. You don't know what you missed, man. Yeah. Damn!
transporte existe há milhares de anos, porém somente na década de 90 o seu estudo começou a ser mais aprofundado justamente pelo ambiente militar. Nesta Guerra do Golfo foram utilizados 500 mil soldados transportados via aérea, 500 mil toneladas de equipamentos também transportadas via aérea, 2,3 milhões de toneladas transportadas pelo mar para um outro continente, observando bem a complexidade que existe nesse tipo de transporte. As técnicas desenvolvidas no ambiente militar para o transporte são plenamente copiadas, aplicadas no ambiente corporativo, já que no ambiente militar o suprimento através dos transportes determina a sobrevivência do soldado, determina países podem ser perdidos somente por causa de um erro de suprimento na guerra. Então o ambiente corporativo tenta aproveitar essas técnicas da melhor forma, principalmente pelo custo que isso representa. No ambiente brasileiro, 8% do PIB brasileiro é custo de transporte. Dentro da nossa indústria, varia de 2% a 40% do faturamento da empresa somente o custo de transporte. Isso, é claro, determinado pelo valor agregado do produto que essa empresa trabalha. O custo de transporte representa 2/3 do custo logístico de uma empresa. O papel do transporte na logística. De forma simplificada, é possível determinar que o objetivo do transporte é fazer o suprimento e a distribuição, ou seja, transportar do ponto A ao ponto B de acordo com as seguintes diretrizes: garantir a integridade da mercadoria, no sentido da avaria, respeitar o prazo de entrega acordado com o menor custo possível, fechando então as 3 principais diretrizes.